Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado e o aleitamento materno. Qual será que é a importância de manter o aleitamento até os 2 anos de idade? Quais os impactos disso durante toda a vida? Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Chegou o Negocia Fácil da Águas de Pará de Minas, com até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e ganhe até 15% do valor de volta. Aproveite as ofertas até o dia 31 de julho. Em caso de dúvidas, fale com a concessionária no WhatsApp 21 97211 8064. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. O Observações de hoje, como eu falei agora há pouco, fala sobre aleitamento e também sobre a campanha Agosto Dourado, que visa justamente incentivar o aleitamento até os 2 anos de idade. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês terem uma noção da importância que é falar sobre esse assunto. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, o ENANI, mostrou que 2 a cada 3 bebês são amamentados já nas primeiras horas de vida, sendo que no Brasil essa taxa chega a 62,4% e está muito próximo do que é recomendado pela OMS, que é de 70%. Já a taxa de amamentação restrita ao leite materno até os 6 meses de vida cai para 45,8%, ou seja, uma queda muito drástica. Cenário positivo, porém ainda distante da meta que é estipulada aí pela Organização Mundial da Saúde. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Alessandra Oliveira, ela que é enfermeira
Vida e também coordenadora da maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Bom, Alessandra, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar sobre a questão do aleitamento materno, que para muitos, apesar de ser uma coisa muito normal, não são todas as mães que conseguem amamentar os filhos aí até os 6 meses e pior, até os 2 anos de idade, né? Exatamente. A gente tem algumas dificuldades, né, no processo de iniciação desse aleitamento materno. Logo quando o bebê vem ao mundo, a gente já tenta estimular, já tenta incentivar esse aleitamento materno, mas acaba que algumas coisas, algumas dificuldades interferem nesse processo, né? No início, a gente tem a fase de adaptação, em que o bebê e a mãe, né, tem o primeiro contato ali, e acaba que muitas vezes a gente vem, né, a mãe vem com fissuras mamárias, dependendo da forma que a pega é feita, né, a pega do bebê no mamilo, o posicionamento do bebê. A gente tem vários fatores aí que podem influenciar nesse aleitamento desejável, né? Que a gente, como você disse, a OMS ainda tem uma meta a ser cumprida até 2025, a gente pretende 50%, né, das crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. E isso é muito importante, né, para desenvolvimento e crescimento da criança até a sua vida adulta. Bom, e justamente para falar dessa importância, Alessandra, a gente vai falar desse aspecto. Por que é tão importante? Quando a gente fala, muitas vezes o público não entende, né? A gente vê isso bastante nos telejornais, né? Pessoas, às vezes, da mesma área que você exerce lá no hospital falam sobre isso, pediatras também falam, nutricionistas também. Recentemente a gente teve uma nutricionista aqui no Jornal da TV falando sobre isso. Então, qual que é a importância ali, desde as primeiras horas até os 2 anos de vida, ter esse acompanhamento, essa questão do aleitamento materno ao longo da vida daquela criança? Bom, o leite materno ele é considerado o alimento mais perfeito, né? É único, é um alimento único. Então, assim, o leite materno possui vários nutrientes, sais minerais, né? Possui muita água também, tanto que o bebê, nos primeiros 6 meses de vida, em aleitamento exclusivo, não necessita de tomar água. Então, o leite materno é um alimento essencial. E como a gente sabe, né, o leite materno ele pode prevenir as doenças tanto na infância quanto na vida adulta. A gente vê aí crianças que são amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida e até os 2 anos, né, já com os complementos, elas têm muito menos chance de desenvolver doenças na vida adulta, como diabetes, hipertensão, obesidade, que é uma dos fatores mais preocupantes hoje em dia, né? Alergias. Então, assim, o leite materno, no primeiro momento, a mãe passa para o bebê todos os anticorpos que estão sendo produzidos no corpo dela. Então, ali, o bebê já tem uma proteção imunológica, né? E a partir daí, a gente tem vários fatores que podem ajudar, né, nessa prevenção dessas doenças do leite materno. Agora, Alessandra, muitas mães têm essa dúvida. Por exemplo, será que o meu leite está sendo suficiente? Porque muitas vezes a pessoa acha que a própria mãe se alimenta, não tem tempo às vezes de se alimentar direito, né? E às vezes acha que aquele leite está fraco, não está dando muito nutriente para o seu filho. Então, o leite materno até os 6 meses de idade, no mínimo, ele é suficiente para o bebê? Não tem que influenciar, incluir nada na alimentação? Não. O leite materno, ele tem a sua composição única. A gente ouve muito isso lá, as mãezinhas chegam perto da gente, eu acho que o meu leite está fraco, eu acho que está insuficiente, mas a composição dele é única, igual para todo mundo. Ele tem a composição perfeita que vai suprir todas as necessidades do bebê durante aquele processo ali. Então, assim, a gente não tem que preocupar, né, se o leite está fraco. Isso aí é um mito, na verdade, porque o leite, a composição dele é exatamente o que o bebê necessita. E a gente, lógico, deve observar, né, as reações do bebê. Se o bebê mama, tem a sua mamada ali completa e depois dorme um soninho após a mamada, que não é interrupto, não é aquele sono que o bebê tem um choro contínuo.
se ele faz xixi várias vezes ao dia, se ele consegue dormir tranquilamente, se ele está ganhando peso adequado para a idade, né? Não tem que se preocupar, o leite materno ele está suprindo todas aquelas necessidades e o leite fraco é o mito. Agora, mesmo se a mãe não tiver uma alimentação regrada, porque muitas pessoas têm essa questão também. Às vezes tem mães aí que fazem dietas e tudo mais e acham que isso vai impactar. Então, como que a mãe pode, entre aspas, potencializar esse leite? É através da alimentação, de uma boa hidratação, que são questões normais para o ser humano? Como que funciona? A alimentação da mãe deve seguir um padrão de uma alimentação saudável, né? De qualquer pessoa, que qualquer pessoa deveria seguir. Mas potencializar geralmente com alimentação como frutas, verduras, legumes, proteínas. Evitar enlatados, embutidos, gorduras, derivados do leite. Tudo isso, e uma boa hidratação, lógico, né, que é o principal e essencial, hidratar com bastante água, sucos naturais, isso aí vai desencadear um aleitamento materno mais satisfatório, tanto para a mãe quanto para o bebê, que aí não, né, evita desenvolvimento de cólicas com essa alimentação às vezes que incorreta. Agora, para aquelas mães de primeira viagem, qual que deve ser a frequência ali para dar mamar à criança, né? Porque muitas vezes só um chorinho que deu, às vezes é uma cólica e a mãe vai lá e já coloca no peito. Então, como que deve ser essa frequência? Sim, hoje em dia a gente fala que a amamentação é livre demanda, né? O bebê ele demonstra com sinais a hora que ele quer ser amamentado. Então, às vezes ali no dia a dia a gente vê muito isso, as mães, será que eu dou de 3 em 3 horas? Qual que é o tempo que eu tenho que dar? Mas a gente vê que o bebê, quando ele quer ser amamentado, ele começa a colocar a mãozinha na boca, começa a chupar os dedinhos, ele começa a fazer o movimento de sucção. Então, o bebê mesmo ele já demonstra pra gente quando ele quer ser amamentado. Então, a amamentação é livre demanda. Lógico que a gente não vai deixar a criança com um tempo muito grande, né, sem ser amamentado, mas ele vai mostrar o momento em que ele quiser ser amamentado. Até porque muitas mães podem imaginar que às vezes o filho pode passar mal de tanto que está mamando ali, mas às vezes é o necessário mesmo para ele poder, porque é o único alimento que ele tem, inclusive água também. Então é uma forma que ele tem de se manter nutrido e saudável, né? Exatamente, ele vai parar de mamar no tempo dele. Exatamente dessa forma. A gente vê lá no nosso dia a dia, né? O bebê começa a mamada, aí nos primeiros dias a gente tem o colostro, né? Que é um leite muito rico em anticorpos, né? E aí a mãe passa toda a sua imunidade para o bebê nesse leite. E aí depois, né, de 2 dias mais aproximadamente, é que vai se desenvolvendo o leite que tem mais gorduras, que vai fazer o bebê já desenvolver mais o crescimento, né? E aí o bebê vai parar de mamar no momento em que ele quiser, no momento em que ele estiver satisfeito. A gente viu aqui que muitas mães começam, né, a taxa de começo da amamentação é muito alta no Brasil, quase próxima da OMS, mas quando vai chegando ali nos 6 meses ela cai e aos 2 anos então praticamente vai a zero. Então assim, o que faz isso acontecer? Quais são os problemas que as mães têm enfrentado pela sua rotina lá no hospital de não conseguir amamentar? Às vezes é a rotina de trabalho, às vezes é a ansiedade também, que às vezes o pessoal fala muito no dia a dia, que o leite empedra ali. Então, o que isso acontece? Bom, na verdade, algumas coisas iniciais lá, logo após o nascimento do bebê, podem acarretar nesse agravamento aí e na parada da amamentação. Como eu já havia falado no início, as fissuras mamilares, o engurgitamento mamário também. Algumas vezes as mães, né, tem necessidade de parar com a amamentação para tratar, né, aquela fissura, que é quando o mamilo fica todo machucado ali, e aí precisa fazer esse tratamento para depois conseguir voltar a amamentar, porque a dor é muito grande. Não são só flores também, né? E aí isso às vezes acaba que já tem que introduzir ali uma fórmula, né? E acaba que as mães vão
não voltam a amamentar. Como você falou, também tem a questão do trabalho. A maioria das empresas tem a licença maternidade somente de 4 meses. Então, as mães ali preocupadas como vai deixar o bebê, né, como que vai fazer para amamentar seu bebê, elas optam por introduzir a fórmula. E aí, com esse passar do tempo, né, a comodidade vai virando, né, uma rotina, e o bebê passa a ser ali pouco a pouco desmamado, né? E aí isso aí acaba que interfere muito no final, até os 2 anos, a amamentação, né, ser levada até esse tempo. Ok, Alessandra, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, eu volto já já. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno até os 2 anos de vida. Bom, Alessandra, agora nós vamos falar sobre as dificuldades que as mães têm na hora de amamentar, de introduzir outros alimentos na nutrição do filho, que muita gente às vezes acha que já pode começar ali com alimentos sólidos, meio amassadinhos, ou então faz as famosas papinhas, ou então tem a própria fórmula que você falou agora há pouco no bloco anterior. Mas então, qual que é o passo a passo? O que
que eu devo inserir, né, as mães devem inserir aí na rotina do filho, na nutrição do filho, para que às vezes aquele leite que ela não consegue mais dar para ele, que ela possa também dar nutrientes para essa criança? Bom, na verdade, a mãe que está em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida não precisa introduzir nada até esse período. E as mães que têm essa dificuldade do aleitamento exclusivo, o ideal é procurar um pediatra, né, para poder aí intercalar, né, a fórmula infantil, que é o leite como se fosse industrializado, né, que não é nada comparado ao leite materno, mas pode ser um substituto, né, no momento em que não é possível ofertar o leite materno. E aí, essa alimentação ela vai ser toda direcionada pelo pediatra. Começa no início introduzindo, intercalando as mamadas com a fórmula, né? Nas mães que não tenham uma quantidade adequada ou que necessitam mesmo de dar o leite, a fórmula por algum motivo, né? E aí essa alimentação ela começa a partir dos 4 meses, já começa a introduzir as frutinhas, né? Dão as frutinhas raspadinhas e só após os 6 meses de idade é que vai introduzir as papinhas, legumes, verduras, feijão amassadinho. E aí, mas isso aí deve ser acompanhado por um pediatra, né? Esse processo de introdução aí da fórmula, as mães que não podem amamentar exclusivamente precisam desse acompanhamento. É muito importante você falar isso, porque a gente sabe que muitas vezes os ensinamentos são passados ali de vó para mãe, da mãe para a própria filha e por aí vai de geração em geração. E às vezes não faz esse acompanhamento com o pediatra, às vezes não tira essa dúvida com o pediatra, tira com alguém da própria família. E isso é arriscado porque cada criança tem um organismo, então isso é muito arriscado. Então a necessidade de procurar mesmo um profissional, né? Exatamente. Tem que ser acompanhado o peso, né? Mensalmente, levar o pediatra, fazer o acompanhamento, porque a questão da desnutrição pode acarretar vários problemas, então isso não é uma coisa que pode ser levada de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, tem que ser acompanhado. Bom, para as mães que às vezes têm algum tipo de excesso, agora a gente vai falar do contrário, as mães que têm excesso de leite, a gente tem um posto de coleta lá do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Como que hoje o posto está funcionando e essas mães que têm leite em excesso, como que elas podem fazer caso queiram doar? Bom, com a pandemia, o posto de coleta deu uma enfraquecida, né? A gente teve que parar com as coletas, porque na pandemia não poderia, né, tá fazendo as doações. E aí, até então, ele está um pouco enfraquecido, porque a gente não tem recebido muitas doações. A gente recebe algumas, mas vale frisar que a gente tem que ter uma quantidade adequada para poder estar encaminhando lá para os postos para os bancos de leite, né, de Belo Horizonte e de Divinópolis. E a forma correta de armazenamento, às vezes, também limita isso. A gente precisa fazer essa coleta da forma correta. Então, antes de tudo, primeiramente, higienizar as mãos antes de coletar, fazer a higiene dos seios e em um recipiente de vidro com uma tampa de plástico, vai armazenar esse leite no congelador com a data da primeira coleta. E esse leite ele não pode ter mais de 15 dias, porque aí a gente já não consegue mandar lá para os bancos de leite se ele já tiver passado desse período. Então tem que estar devidamente armazenado, coletado, né, corretamente para poder chegar até os hospitais ou bancos de leite. Pelo que você está dizendo, o funcionamento do posto de coleta do hospital mudou um pouco, porque antigamente o pessoal que é mais das antigas aí vai lembrar, o pessoal às vezes, as mães que tinham dificuldade iam até o hospital, buscava leite para dar para as crianças, né? E hoje não é assim mais, então só se capta o leite e manda para Belo Horizonte, para Divinópolis, para qual procedimento? Isso, aí lá a gente coleta, né, faz essa recepção da doação e encaminha
para Belo Horizonte para poder fazer o processo de seleção, pasteurização, conferência de qualidade desse leite e até a distribuição nos hospitais, nos UTIs neonatais, onde nascem muitos bebezinhos prematuros, né, baixo peso, que necessitam desse leite para crescimento e desenvolvimento adequado. Ou seja, esse leite que é captado pelo hospital só fica então nas unidades de saúde. Exatamente, a gente não recebe ele novamente para poder distribuir, não. Ele vai, mas ajuda várias crianças lá que estão precisando nas UTIs, os prematuros. Bom, Alessandra, a questão do agosto dourado também visa não só incentivar o aleitamento materno, mas também sensibilizar as mães que estão amamentando para que doem os leites. Como você disse, os estoques estão bastante baixos. E qual que é o prejuízo para a área da saúde de não ter esses leites disponíveis? Bom, como eu já falei, a gente precisa muito nas UTIs neonatais, né? Que muitos bebês que nascem não podem ser amamentados direto logo, né, no peito, aí é ofertado para eles de uma forma diferente. Então esse leite faz toda a diferença para eles. Então esse leite ele é direcionado diretamente para as UTIs neonatais, nos bancos de leite, pode ser, né, buscada mais informações sobre esse processo de pegar, de receber o leite, né, as mães que estão em casa, mas a maioria é direcionado justamente para as UTIs neonatais. Aquela mãe que hoje está, né, captando o leite ali, que armazenou, como você disse agora há pouco, como que ela deve fazer esse procedimento? Ela deve levar até o hospital? Ela tem que fazer um cadastro prévio? Como que funciona isso? Não é necessário nenhum cadastro, é só fazer o armazenamento da maneira correta e chegar no hospital, a gente vai receber esse leite e armazenar até a retirada para levar para o banco de leite. Não precisa nenhum cadastro, pode estar ligando lá que a gente passa mais informações, é só chegar mesmo na maternidade, na portaria ali da Benedito Valadares, a gente recebe e encaminha esse leite. Agora, que é a situação do aleitamento em Pará de Minas, como que está segundo a sua visão, né? Você que coordena a maternidade aí, principalmente na parte do dia, né, que é onde o bicho pega mesmo. Então, assim, como que está essa questão? As mães conseguem amamentar ou tem muitas que estão surgindo aí com problemas cada vez maiores de amamentação? Como é que está isso? Bom, a gente tem muita dificuldade ainda, né? Lógico que a gente tenta de toda forma, né, continuar, mas às vezes algumas mães têm alguns processos mesmo, até processos psicológicos, né, de algum evento anterior que não conseguiu amamentar na gestação anterior, aí acha que nessa também vai ser a mesma coisa, mas a gente vê um cenário aqui em Pará de Minas, a gente tem uma quantidade boa de mães saem do hospital amamentando, mas a gente também tem uma quantidade que não consegue. Então, assim, é relativo. A gente tenta passar as informações corretas, orientar da maneira correta, mas nem sempre a gente tem sucesso. Está com um percentual aceitável até o momento. Ok, Alessandra, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o último bloco do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Se você é casado ou casada, com certeza você sabe quais são as tarefas aí da sua casa. Como aqui em casa nós dois trabalhamos fora e provavelmente com você também é assim, sempre que possível um ajuda o outro. Assim, além de ficar mais leve, a gente tem mais tempo para o casal.
É uma relação de parceria, não de rivalidade, como muita gente prega. A gente sabe, esse assunto é meio polêmico, né? E pra gente aprender mais sobre essas coisas de casal, dia 18 de agosto às 19h30 na Igreja da Lagoinha de Pará de Minas vai acontecer o Culto dos Casais. E lá a gente vai trocar uma ideia bem legal e aprender mais sobre a função de cada um no relacionamento. Você e seu parceiro ou parceira são nossos convidados especiais. Vem aprender com a gente. Nós te esperamos lá. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Agosto Dourado e também sobre o aleitamento materno. Bom, Alessandra, agora nós vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado. Para quem não conhece, como que ela surgiu e por que ela incentiva tanto essa questão do aleitamento e da doação do leite?
Bom, a campanha Agosto Dourado, ela se iniciou lá em 1992, quando se viu a necessidade, né, de incentivação ao aleitamento materno. Antes não se tinha tanta relevância esse assunto, e aí a partir desse momento começou a dar uma importância maior. Então, a gente vê que o mês ficou sendo o agosto por causa do dia 1º de agosto, que é comemorado o Dia Mundial do Aleitamento Materno. E a gente tem aí o agosto dourado, essa cor vem do padrão ouro que o leite materno tem, né? Então, assim, é muito importante essa conscientização, essa promoção, né, dessa divulgação, para poder a gente ter aí uma conscientização da população. Agora, Alessandra, a campanha também incentiva as mulheres a doarem o leite, a toda essa questão. Como que está, então, essa campanha aqui em Pará de Minas? Como que vocês têm promovido isso dentro e fora do hospital? Bom, a gente tem vários pontos de apoio aí, né? Os PSFs, o AME, aqui em Pará de Minas, todos esses lugares estão divulgando bastante. E lá no hospital a gente faz as orientações para as mães, vamos, né, de leito em leito, de quarto em quarto, mostrando para elas, incentivando mesmo o aleitamento materno. A gente teve o pessoal aí recentemente da iniciativa Hospital Amigo da Criança, que o hospital aqui de Pará de Minas tem o título, né, que é um Hospital Amigo da Criança, onde a gente não incentiva o aleitamento materno, né, de uma forma exclusiva. A gente não permite entrada de bicos, chupetas, mamadeiras lá no hospital, porque tudo isso pode atrapalhar nesse processo final, né? Então a gente é um hospital amigo da criança e a gente tem que seguir esse processo dos 10 passos do aleitamento materno, né, para o sucesso. Bom, Alessandra, você falou aí dos postos de saúde também. Então, não é só o hospital que serve também como incentivador dessa questão. Aquela mãe que, por exemplo, você disse ali que fazia, né, a coleta, o armazenamento, pode levar até o posto para poder entregar isso ou não? Tem que levar para o hospital? Como é que funciona? Não, no posto eles não recebem essa doação. O posto é mais destinado para as orientações mesmo, né? A gente até orienta as puérperas quando saem, se tiver alguma dificuldade na amamentação, podem procurar a maternidade, podem retornar à maternidade ou ao posto de saúde, que lá também eles vão ter um acolhimento, né, adequado e uma ajuda, porque é essencial essa ajuda nos primeiros momentos, né, que a mãe passa por muitas dificuldades nesses primeiros meses. Agora, o nosso programa está chegando ao fim, e qual que é a sua mensagem especial aí sobre o aleitamento materno, sobre a campanha Agosto Dourado e um incentivo também às mães que, por conta dessa vida louca que a gente vive, às vezes fica ansiosa ali, não consegue amamentar o filho, ou então já quer colocar ali a todo momento uma papinha para a criança. Então, qual que é a sua mensagem especial para quem está nos assistindo? Bom, eu queria falar para as mamães que estão nos assistindo para não desistirem, para amamentarem seus filhos, porque o leite materno é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável do seu filho, e que nem sempre são flores como a gente vê muitas pessoas falando que tem que amamentar. Porém, a gente sabe que existem dificuldades também, não são só coisas boas na amamentação, mas que com paciência, com orientação, com uma rede de apoio, né, da família, um acolhimento, vocês vão conseguir. É só ter persistência, paciência, no final tudo dá certo. Precisando de alguma informação, a gente está disponível, pode procurar a gente lá no hospital. Estamos aí para ajudar vocês. Bom, Alessandra, tem uma outra questão que a gente não tratou aqui no programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de falar que é sobre a questão do tabu, né? Muitas mulheres têm às vezes esse tabu de amamentar a criança ali às vezes na rua, ou então está esperando alguma consulta médica, tem que amamentar a criança ali. Você acha que ainda a sociedade vê essa questão da amamentação com maus olhos?
para envergonhar as mulheres a esse ponto de amamentarem em público? Bom, eu acho que ainda existe muito preconceito em relação a isso, sabe? Até a gente vê mesmo algumas pessoas comentando, às vezes vê uma mãe amamentando ali e o seio fica realmente exposto. Então a gente vê as pessoas comentando, ainda existe um tabu, sim, em relação a esse processo de amamentação nos lugares públicos. Mas é necessário a gente enfatizar que o bebê está ali recebendo seu alimento. Então, não existe, não tem que existir essa vergonha, não tem que existir essa timidez na hora que você for amamentar seu filho. Ele precisa desse alimento, né? Então, as pessoas que precisam se conscientizar e mudar essa ideia, essa percepção de que isso é uma coisa sexual. Parar de ficar sexualizando a amamentação ali naquele momento, né? Exatamente. O bebê está ali recebendo seu alimento. Aquele momento não tem nada de sexual. É um momento lindo, é um momento de afeto entre a mãe e o bebê. E isso aí deve parar de ser até um tabu, né? Um tabu. Bom, Alessandra, e aquela pessoa que tiver alguma dúvida, como que ela pode fazer para acessar o posto de coleta lá do Hospital Nossa Senhora da Conceição ou até mesmo trocar uma ideia na maternidade? Pode estar entrando em contato com a gente no número de telefone 3233-5400 ou 3233-5420, que a gente vai estar passando as informações, né? E tirando as dúvidas. E quem estiver necessitando, quem estiver precisando, pode estar procurando. O horário de atendimento, horário comercial. Exatamente. Bom, Alessandra, nosso tempo está acabando então. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada, eu que agradeço, foi muito bom. Ok, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com o YouTube também aberto, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!